Afinal de contas, por que o meu processo de prefeitura, o meu processo de regularização demora tanto tempo dentro da prefeitura? Por que ele demora para ser aprovado? Se tu quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tu quer saber o porquê que isso acontece, gruda aqui comigo nesse vídeo, que hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente averbados, devidamente registrados na matrícula do registro de imóveis. E também mostro para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro desse nicho de mercado da engenharia. Então, se tu curte esse tipo de assunto, se te interessa pela documentação da tua casa, se tu quer aprender um pouquinho mais sobre isso, eu te convido para já seguir aqui o canal, já deixar o teu like, já curtir, já compartilhar com os amigos. Afinal de contas, é uma maneira que tu tem de incentivar o Celso aqui a estar trazendo conteúdo toda semana, e é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo do Celso é bacana, que o conteúdo é legal, que o conteúdo é relevante, e assim o YouTube entrega para mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem as suas casas devidamente regularizadas, devidamente averbadas, maior a liquidez imobiliária do Brasil e todo mundo se sente mais seguro, mais confiante. O mercado imobiliário ele bomba mais, as oportunidades de negócio são muito maiores. Já curtiu? Já compartilhou? Então vamos direto ao assunto, porque hoje eu estou gravando aqui de uma maneira diferente. Eu não estou na minha casa, eu estou com um problema de saúde com meu pai está no hospital, mas como é que eu vou dizer isso para vocês? Se eu me propus a gravar toda segunda-feira, só em casos extremos que eu não vou trazer conteúdo para vocês. É aquela velha e famosa frase clichê, as crianças fazem o que gostam, os adultos fazem o que precisam ser feitos. E eu estou aqui fazendo o que precisa ser feito. É um propósito meu trazer conteúdo para vocês, então eu espero que vocês perdoem a qualidade do vídeo, vocês perdoem que eu estou fazendo vídeo aqui meio que estilo de selfie, mas o que importa é o conteúdo. E vamos embora. Então, por que o meu processo de prefeitura às vezes demora tanto para ser aprovado? Gente, isso é simples. O processo de prefeitura demora às vezes para ser aprovado, basicamente, às vezes por dois motivos, tá? Primeiro motivo, às vezes a própria estrutura da prefeitura que tu está aprovando um processo, ela é limitada. A estrutura da prefeitura às vezes não comporta, não suporta a quantidade de processos. Às vezes só tem um ou dois técnicos que são especializados para fazer essa análise. Às vezes quando um técnico sai de férias, os processos daquele técnico ficam parados enquanto ele não voltar de férias. Às vezes a prefeitura é extremamente burocrática. Às vezes os técnicos se apegam a detalhes que nós como profissionais achamos desnecessários, né, para a aprovação de um projeto de regularização ou de uma edificação nova. Então, às vezes, o problema é a própria prefeitura, às vezes o problema é burocrático mesmo, às vezes é o sistema da prefeitura que faz o processo ser um pouquinho mais lento, um pouquinho mais demorado. Mas o segundo ponto que eu quero atentar aqui para vocês é que às vezes o trâmite na prefeitura demora por culpa do profissional que está te atendendo. Exatamente isso, eu não quero jogar contra a minha classe, contra os meus colegas, eu não quero fazer intriga, mas às vezes o profissional está preocupado apenas em fazer o protocolo do processo para pegar o dinheiro de entrada do cliente, conforme a negociação que foi feita, e não se atenta aos mínimos detalhes. Ou o profissional não sabe fazer o processo, ou faz o processo como um bico apenas, ele tem um emprego fixo e quer fazer uma renda extra e pega processos de regularização para fazer. Nada contra isso, mas se não é a expertise, se não é a vivência, se não é o mundo do profissional, às vezes ele peca em alguns detalhes que podem travar o processo. Então, às vezes, são detalhes que o profissional não se atenta.
às vezes não se faz o estudo de viabilidade, às vezes o profissional não se atenta a detalhes como recuo, como taxa de permeabilidade que é exigida na prefeitura, como afastamentos, ele protocola o projeto sem cotas, ele protocola o projeto com quadro de áreas deficientes. E aí o que acontece? Esse processo, às vezes ele já é demorado na prefeitura, o profissional protocola de qualquer jeito, como eu falei, às vezes por não fazer um estudo de viabilidade simples, que pode te evitar grandes problemas. E aí o que acontece? Esse processo, além de ser demorado na prefeitura, ele trava. E aí quando volta cheio de correção, cheio de comunique-se. E aí o profissional se assusta, se apavora, por quê? Porque ele não sabe atender a maioria dos comuniques, a maioria das exigências que é feita pelo fiscal da prefeitura. E aí o profissional se amarra cada vez mais. Às vezes o profissional ele não se dá o mínimo de respeito ao seu cliente, ele não marca uma hora técnica, ele não marca um atendimento com o fiscal da prefeitura que está avaliando o projeto, ele não pega o projeto, ele não imprime nem numa folha A4, uma folha A3 que seja, e leva o processo e senta na frente do fiscal da prefeitura para entender o que o fiscal está pedindo. Isso é o mínimo que um profissional gabaritado, um profissional que se preocupa com o seu cliente, um profissional que quer o melhor para o cliente, que quer que agilize o processo, tem que fazer. Se o profissional não sabe atender o comunique-se, ele tem a obrigação de sentar na frente do técnico da prefeitura e pedir uma explicação, uma ajuda, um auxílio para poder dar seguimento naquele processo. Às vezes o processo toma o comunique-se e o profissional nem sabe. Por exemplo, na minha prefeitura, se eu não entro no sistema semanalmente para saber como andam os processos que eu tenho, eu não tenho nenhuma comunicação para saber se o processo tomou um comunique, se está travado, se está andando, se está tramitando, como é que está. Eu como profissional tenho a obrigação de entrar no sistema da prefeitura e saber como está tramitando o processo e dar o retorno para o cliente. Nem que seja para dizer, olha, o teu processo não andou nada, mas ele está lá. É o mínimo que o profissional tem que fazer, um profissional que se preocupa com o seu cliente. Então, às vezes o profissional que está atendendo, por outras demandas, ele esquece de atender a prefeitura. E às vezes, como eu falei, ele toma o comunique-se, ele não se dá o trabalho de marcar uma hora técnica com um técnico da prefeitura, ele não se dá o trabalho de dar o devido acompanhamento para o cliente, às vezes ele não sabe atender, ele não procura um colega que possa ajudar ele na tramitação do projeto, simplesmente porque ele tem outras tarefas a serem feitas. Então, gente, basicamente são esses dois itens, esses dois pontos que realmente fazem com que o processo de prefeitura demore para ser tramitado e tenha a sua devida finalização. Aqui, graças a Deus, eu estou aprovando um processo de prefeitura em torno de 45 dias, em torno de 60 dias. Por quê? Processos mais simples, às vezes em menos de 45 dias eu consigo aprovação, porque a minha prefeitura aqui, graças a Deus, ela tem um tempo de 15 a 20 dias para a avaliação do primeiro processo. Se eu tomo um comunique, se eu respondo esse comunique, em seguida, mais 15 dias, eu tenho a segunda avaliação e já tenho a aprovação do projeto. Depois é só solicitar a vistoria, se tiver tudo certinho, e esperar a carta de habite-se. Então, gente, 2 pontos. Ou a prefeitura é muito exigente, ou não tem estrutura que comporte, ou os técnicos exigem, às vezes, coisas que, como eu falei, não precisava. E, na maioria das vezes, é o próprio profissional que peca no acompanhamento do processo. Por isso que eu sempre digo, procure um profissional que saiba exatamente o que está fazendo, que viva disso, que entenda o processo, ou que, pelo menos, se não sabe fazer alguma coisa, tenha a mínima boa vontade de procurar entender para ajudar o cliente na melhor forma possível. Se vocês precisarem de qualquer coisa, só entrar em contato. Meu telefone eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. E também já convido vocês a conhecerem um e-book mais completo que existe no mercado digital sobre regularização de imóveis.
Lá vocês vão aprender as manhas para entrar com o processo na prefeitura, vão entender o mercado de regularização imobiliária no Brasil, vocês vão entender sobre regularização na Receita Federal, os passos, cartório, precificação, vocês vão ter uma visão geral do mercado da regularização de imóveis. O link vai estar na descrição, se fizer sentido para vocês, quiserem conhecer o trabalho, fica à vontade. Mais uma vez eu peço desculpas por eu estar gravando, porque eu estou gravando com a minha mão aqui, a minha mão está segurando, eu não tenho tripé, não tenho nada. Hoje foi um vídeo totalmente no improviso, para não deixar o canal sem vídeo, porque a minha mente ela está lá pensando em outras coisas lá com meu pai que está no hospital, e eu peço também a vocês oração, compreensão e força de pensamento positivo, que tudo vai dar certo. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Uma ótima semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço, fui!